Senhores, eu vou compartilhar com todos que estiverem assistindo a este vídeo uma matéria do Estadão. Deixa eu confirmar aqui. Estadão, que está disponível para quem é assinante. Quem não é assinante pode ler a matéria na revista Oeste. Eu vou espelhar a matéria aqui e agora para todos. Vamos ler juntos. Esta é a matéria. Integrantes do Judiciário são privilegiados defendendo seus privilégios, constata Estadão. Em editorial deste domingo, dia 15, o jornal critica a farra a que os servidores têm direito. É uma matéria do dia 15 de dezembro de 2024. Ofende a inteligência negar o peso excessivo que o judiciário representa para o pagador de impostos brasileiro, sobretudo quando comparado a outras nações no mesmo patamar de desenvolvimento do Brasil ou até mais avançadas. É o que afirma o jornal O Estado de São Paulo em editorial deste domingo, dia 15. O texto remete a uma fala recente do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na qual afirma que o judiciário não tem participação nem responsabilidade sobre a crise fiscal. A declaração do ministro vocaliza um sentimento que se espraia por todo o judiciário, segundo o Estadão. Em última análise, são privilegiados defendendo seus privilégios. E, senhores, quem acompanha este canal, este pequenino canal, sabe muito bem que toda vez eu sinalizo para os indivíduos que venham a assistir os vídeos que eu faço, que nós nunca devemos idolatrar servidores públicos e que nós nunca devemos clamar por mais Estado. Isto é um erro que muitos indivíduos cometem, pedir por mais intervenção do Estado. Em última instância, o que um servidor público deseja é ter o seu salário garantido no final do mês, independente de haver ou não demanda pelos serviços que ele presta, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor do serviço, tampouco da qualidade do serviço prestado. Mas o que o servidor público quer, via de regra, é o seu salário garantido no final do mês, e quanto mais, melhor. O que os indivíduos têm de entender é o seguinte: cada centavo a mais nos cofres públicos é um centavo a menos na sua mesa, é menos comida para você e para sua família. Isso que o indivíduo tem de entender. Vamos lá. Pensamentos como o de Barroso, além de serem uma incrível demonstração de alheamento à realidade do país, ignoram olimpicamente que o judiciário é financiado com o dinheiro dos impostos e, por isso, deve participar dos esforços para conter os gastos públicos. A grande questão é o que a sociedade fará com essa informação, completa o editorial. E eu respondo para os senhores: a sociedade não fará nada. Nós estamos carecas de saber, e eu, né, mais do que qualquer outro, que o judiciário tornou-se uma casta de privilegiados que tem o poder de legislar em causa própria. Em diversos momentos, e eu não estou aqui questionando a legalidade do ato, eu estou questionando a moralidade. Em diversos momentos, nós vemos casos onde servidores públicos do judiciário recebem salários gigantescos no fim do mês. Tudo às nossas custas. O judiciário brasileiro custa 3 vezes mais que a média dos países emergentes e está muito à frente dos países desenvolvidos,
que gastam apenas 0,3% do PIB com a justiça, de acordo com um estudo do Tesouro Nacional citado pelo Estadão. Apenas em 2023, o judiciário custou quase 133 bilhões, equivalente a 1,2% do PIB daquele ano, segundo o relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. No mesmo ano, segundo a Transparência Brasil, os juízes receberam nada menos que 4,5 bilhões fora do teto constitucional, sobre o qual não é recolhido imposto de renda. Existe um teto constitucional, porém ele é de mentirinha, porque ele não é respeitado. E quem paga por isso? Somos nós. Somos nós. O Estadão mencionou que o montante fora do teto pode ser ainda maior, uma vez que o relatório da Transparência Brasil teve como base a folha de pagamento de 18 dos 27 tribunais de justiça do país. Ou seja, o que eventualmente pode ter sido pago aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça Militar e de tribunais superiores não entrou no cálculo. Ou seja, o buraco, como dizem, é muito mais embaixo. A solução do problema nas contas do judiciário. Ninguém espera que o judiciário seja lucrativo ou empate sua balança de pagamentos, diz o editorial. Entretanto, é igualmente indiscutível que, para onde quer se olhe entre as carreiras jurídicas do Estado, inclusive as do Ministério Público, pululam oportunidades de racionalização de custos, que já seriam obscenos ainda que o judiciário brasileiro fosse, além do mais caro, o mais eficiente do mundo, coisa que nem remotamente é, afirma o Estadão. Senhores, há uns anos atrás, aqui no estado do Rio de Janeiro, teve um prédio onde ficam os juízes, no centro mesmo da cidade, onde descobriram que havia uma cozinha exclusiva para os magistrados que já recebem um bom dinheiro para que possam se alimentar. E tinha também uma academia disponível para esses senhores. Tudo pago com os nossos impostos. No último vídeo que eu postei, deixei bem claro para os senhores. Todos os políticos enaltecem o SUS, ou quase todos. A burocracia estatal enaltece o SUS, porém, nenhum deles quer usar o SUS. Por quê? Porque é ineficaz, é ineficiente, é alvo de butim. A todo momento nós vemos notícias onde o dinheiro público desaparece ou é mal utilizado no SUS. Esses senhores, os magistrados, juízes, desembargadores, ministros, eles têm um salário maravilhoso. O senhor que está me assistindo e que de repente é um advogado, o senhor estaria disposto hoje a ser ministro, a ser juiz, a ser desembargador, com um salário garantido praticamente para o resto da vida, porque eu parto do princípio que os senhores operadores do direito que possam estar me assistindo são indivíduos honestos, com um salário garantido para o resto da vida, de mais ou menos aí 40 mil reais. Tá ruim. Segundo o nosso ministro Barroso, e hoje presidente do STF e autor daquela frase "perdeu o mané", é necessário que o salário da magistratura seja muito atraente, porque senão ocorrerá uma debandada de juízes. Todos os magistrados irão pedir as contas, ou boa parte deles, e assim o Brasil ficará sem a justiça. Quem acredita realmente nisso? Quem acredita realmente nisso? Isso é uma ilusão. Vamos lá. Quanto ganha um motorista do Uber? Quanto ganha um motorista de ônibus? Quanto ganha um gari da Conlurb? Quanto ganha um praça da Polícia Militar, seja de qual estado for?
Quanto ganha um inspetor, um investigador, um papiloscopista, um escrivão da Polícia Civil? Quanto ganha um agente penitenciário? Quanto ganha um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem? Estão todos no serviço público, são essenciais se estiverem lá fazendo ou tentando, né, fazer suas respectivas funções de acordo com o que é certo, correto e desejável. E eu não vejo uma debandada desses profissionais. Professores, qual é o salário de um professor na rede pública? Senhores, meu Deus. O foco do problema já é conhecido, mas poucos ousam enfrentá-lo. O Estadão conclui ser preciso acabar com o que chama de farra dos pagamentos fora do teto constitucional e com as chamadas verbas indenizatórias, penduricalhos que engordam os vencimentos de suas excelências em muitos milhares de reais, além do que permite a Constituição de forma expressa. Pois bem, senhores, altos salários não são garantia de lisura. Vide o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, onde desembargadores e magistrados organizavam um leilão de venda de sentenças. É o que diz as investigações, o que dizem as investigações da polícia, e alguns foram até afastados. Altos salários não são garantia de lisura, de honestidade, de probidade, não. Isso está muito mais voltado para o que o ser humano tem dentro dele do que para um alto salário, um médio salário, um baixo salário. Se fosse assim, não teria fiscal corrupto. Senhores, entendam uma coisa. O Estado brasileiro tem hoje 9 trilhões de reais em dívida pública. Façam a conta, pega os 9 trilhões e divide pelo número de habitantes que tem no Brasil e veja o quanto de dívida cada indivíduo tem para pagar até o fim da vida. E essa dívida vai oscilando, vai aumentando, vai diminuindo, porque nós vivemos uma mágica da moeda fiduciária de curso forçado. O que é um outro debate, já tem um vídeo aqui no canal tratando superficialmente deste tema. Eu fico me perguntando, imaginem uma empresa bilionária, uma empresa gigante. Se houver no interior dessa empresa a quantidade de desvio de dinheiro que tem no Estado brasileiro, essa empresa não dura um ano. O problema, senhores, é que o Estado não é como uma empresa que você vai lá, fecha as portas e acabou. O Estado ele vai continuar existindo e piorando, 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 até chegar em um ponto onde a convivência e a vida nesse estado torne-se insuportável. E eu creio que nós estamos muito próximos disso. É triste. E o pior de tudo é que os privilégios, os penduricalhos, as benesses desses senhores vão aumentando os gastos públicos de uma maneira tal e o endividamento público, e os nossos filhos, os nossos netos vão ter de lidar com isso. Pois bem, para nós, simples mortais, que não podemos nos dar ao luxo de abandonar os nossos afazeres porque nossos salários são baixos, que somos honestos, mesmo ganhando aquela merrequinha no final do mês, resta o seguinte: acordar cedo, trabalhar duro, respeitar as leis e, principalmente, pagar nossos impostos em dia. Porque, se os senhores não pagarem os impostos, o braço armado do Estado vai vir até os senhores e usar a força e a violência. Afinal de contas, é um crime recusar-se a dar mais dinheiro para o Estado. E depois
muitos se questionam o porquê de os indivíduos não estarem mais acreditando nas instituições públicas e no Estado como um todo. Questionam-se sobre os baderneiros do 8 de janeiro e o porquê que eles estavam com aquele sentimento de revolta contra o Estado brasileiro. Foram iludidos? Sim. Principalmente aqueles que estavam nas portas de quartéis pedindo socorro ao Estado contra o Estado. Uma irracionalidade que eu menciono sempre nos vídeos que faço e com as pessoas que são do meu convívio. Falei sobre essa irracionalidade durante os 4 anos do governo do ex-presidente Bolsonaro. E alguns ficaram com raiva de mim e outros disseram que eu estava errado. Bem, o tempo é o senhor da razão. Então, é isso, senhores. Trabalhar, 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 custear. A informação está aí. E a mesma pergunta que foi feita no editorial do jornal Estadão, eu faço para todos que porventura venham a assistir a este vídeo. A informação está aí. E o que podemos fazer? O que vamos fazer? Um abraço a todos e obrigado por terem assistido a este vídeo. E aos mais jovens, honrem seus pais. Obrigado.